Hoje vamos à escolha do perdão. Abra sua Bíblia em Mateus 18, 21 a 35. Mateus, capítulo 18, 21 a 35, assim diz a palavra do Senhor. 21 a 35. Parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: digo, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fosse vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu pagarei tudo. Verso 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou-se com um dos seus conservos, que devia 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Assim, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Que o Senhor abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? A escolha do perdão. Quanto ensinamento temos aqui, igreja. Quanta coisa rica. Uma parábola. Uma parábola é uma história. Poderia muito bem ter acontecido, e talvez aconteceu, e Jesus possa ter visto, ou havia aquela história já correndo naqueles dias, e Jesus pega e aplica muito bem. Quando Jesus está andando com os discípulos e alguém faz uma pergunta: Senhor, por que devemos perdoar? Quanto devemos perdoar? Jesus falou e aí contou uma história, um ensinamento do céu na terra. E esse ensinamento é tão rico para nós. Querido, em síntese ele diz: você não pode fazer diferente do que você recebeu. Nós temos que perdoar simplesmente porque você foi perdoado. Se você não perdoar, você é um devedor, porque você já foi perdoado. O rei mandou te chamar e te perdoou. Então agora você não tem outra opção senão fazer o mesmo. Eu não tenho outra opção senão fazer o mesmo. Martin Luther King, pastor batista americano, que também se tornou um mártir da paz e também um lutador pelos direitos humanos, pela igualdade racial nos Estados Unidos, ele disse: o perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Toda vez que você perdoa, você começa de novo. Toda vez que você perdoa, você reinicia. Efésios capítulo 4, 32, Paulo diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, fazendo o quê? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está repetindo esta parábola que Jesus contou aqui em Mateus 18. Eu devo perdoar, você deve me perdoar, devemos perdoar mutuamente, porque assim perdoou o nosso Senhor, como o rei que perdoou o servo que estava cheio de dívida e esperava que o seu servo fizesse o mesmo com os seus servos. Mateus capítulo 5, 7, 9, disse Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A escolha do perdão é também uma escolha de libertação. Pessoas que não perdoam, elas carregam isso no rosto. O olhar de quem é perdoado e perdoador é um. O olhar de quem
é vingador e quem guarda ressentimento é outro. Porque as Escrituras dizem que quem nega o perdão, ele ressente e queima e envelhece até os próprios ossos. Todos nós aqui, sem exceção, temos relacionamentos quebrados ou relacionamentos danificados. Isso nos faz iguais. Porém, há uma diferença entre esse grupo de pessoas aqui. O que nos une? Somos humanos e vivemos em comunidade. O fato de vivermos em comunidade, na escola, no trabalho, na família e no lazer, nos faz ter relacionamentos. E todos nós, ao termos relacionamentos, na família e fora da família, temos relacionamentos danificados ou quebrados. Somos iguais. Quer ver? Só para testificar. Eu já sei, mas eu vou perguntar. Quantos aqui tem relacionamentos ou danificados ou quebrados na história da sua vida, dentro ou fora da sua família? Levante sua mão, ok? Então, só para você não se achar sozinho. Porém, e aí esta pergunta eu não vou fazer, o que nos difere aqui? Quem já perdoou e quem não perdoou? Quem já foi reparar e quem não reparou? É o que nos distingue aqui. Nós somos iguais, porque temos história de relacionamentos quebrados ou relacionamentos danificados. Porém, há um grupo, uma parcela aqui, eu espero que seja a esmagadora maioria, que já foi atrás para poder refazer esse caminho, porque você recebeu do Senhor, então você foi fazer. E outros que não. Agora a questão é que você conhece a sua vida. E Deus te trouxe aqui nesta manhã. Deus nos deu essa série, Deus nos deu essa igreja, Deus nos deu esse ambiente, esta palavra, para que você recebesse essa palavra. Talvez as pessoas que mais precisam da sua reconstrução, elas estão muito próximas a você. E meu irmão, uma maneira de você rever é se você colocou palavras duras sobre esta pessoa. Você tem que retirar essas palavras em nome de Jesus. Se você, no processo de relacionamento, está danificado, você falou palavras pesadas, duras, xingou, usou palavras ruins, porque da sua boca quem aqui tem a fonte da vida dentro de você, que acabou de tomar a ceia do Senhor? Levanta a mão. E como é que da sua boca vai sair água boa e água ruim? Água azeda e água doce? Não tem como. Então, se você tem a fonte que é Jesus dentro de você, a sua fonte tem que ser boa, a sua água tem que ser boa. Se você declarou palavras que não são boas, elas não vêm de Jesus, não vêm de você. Isso tem que ser retirado, então tem que ser recolhido. Você tem que chamar essa pessoa que você lançou palavras ruins e você tem que recolher. Você tem que, no mundo espiritual e físico, você tem que recolher isso para reconstruir esses relacionamentos. Nós instintivamente construímos muros para proteger as pessoas com as quais magoamos e nos relacionamos e temos relacionamentos conturbados, os quais não queremos lidar. Nessa série Escolhas de Cura, porque é uma série sobre cura emocional, mental e física, passa por refletir sobre a questão do perdão, porque muitas das nossas doenças vêm pela falta de perdão. Escolhas de Cura está entrelaçado com a cura total da nossa vida. Nesta palavra de hoje, olharemos para a escolha de liberar perdão em nossos relacionamentos. Cicatrizes de relacionamentos passados podem consumir pelo resto das nossas vidas. É incômodo o fato de olhar, mas se lembre, cicatrizes não doem. Se você está olhando uma cicatriz que está doendo, é porque ela não está curada. Porque cicatriz quem criou foi o Senhor. Não que Ele mandou fazer a cicatriz, mas é Ele que inventou a ideia da nossa carne, da nossa pele, quando ela se recupera de um trauma, ela não ficar lisinha perfeitamente. Manter ali aquela cicatriz restaurada, inodor, mas a gente vê. Se você tem uma cicatriz, você olha e ainda dói é porque não está curado. Se dói é porque ainda é uma ferida. Crente pode ter cicatriz, mas não pode ter ferida. Pegou? Ferida quer dizer que tem que ser tratado. Ninguém fica com uma ferida aberta. Todo mundo quer tratar. Se você receber um corte, se você receber uma ferida, se tem um machucado que está aberto, é ferida. Então tem que ser tratado e você não pode parar de tratar enquanto está aberto. Porque não podemos ter ferida aberta no corpo. Ferida aberta, entra bactérias, entra doença, entra sujeira, entra vírus.
Então você tem que curar qualquer orifício, qualquer cicatriz, qualquer abertura. Agora, depois vai virar uma cicatriz. Vai ser didática, vai ser pedagógica, vai ter terapêutica. Vai lembrar que aconteceu, mas Jesus curou, mas você sobreviveu, mas você venceu. Então um cristão pode ter uma cicatriz, mas um cristão não pode ter uma ferida aberta. Porque ferida aberta pode matar o seu corpo inteiro. Entendeu? Nosso objetivo como igreja, família é: eu avalio meus relacionamentos, perdoo todos os que me feriram e faço a reparação pelas feridas que causei, exceto nos casos em que isso viria a ferir ou a feri-los ainda mais. Quer dizer, há um bom senso que ensinamos muito bem no programa 30 Semanas. Perdão é uma questão muito forte, não é fácil perdoar. Dependendo da situação então. Porém, é possível, porque Deus diz que é possível. Ele acabou de nos ensinar ao lermos aqui essa parábola. A Vanessa acabou de nos ensinar, cantamos sobre isso. Agora, como que perdoamos na terra com os princípios do céu? Aprendendo a perdoar no padrão do céu na terra. Aprendendo a perdoar como Deus perdoa. 4 princípios, escreva aí. A razão principal de perdoarmos é termos a consciência de que Deus tem um padrão para perdoar. E esse é o padrão do Carlito, é o seu padrão. Deus perdoa imediatamente, é a primeira coisa. Deus perdoa imediatamente. Você pode dizer isso para mim? Deus perdoa imediatamente. Então esse é o seu padrão, esse é o meu padrão. Deus está mais disposto a nos perdoar do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Isso é totalmente contrário ao padrão humano, por isso que eu preciso do padrão do céu na terra. O homem quer revidar, Deus quer perdoar. Neemias 9:17, mas tu és um Deus o quê? Perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, paciente e cheio de amor. Então, está aqui em Neemias e esse é o padrão meu para você, é o seu padrão para mim. Isaías 57:7, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará, como? Forçado? Não, de bom grado. Então Deus perdoa imediatamente. Se você recebeu um pedido de perdão, libere o perdão imediatamente. Agora, nem precise que alguém peça, já libere, porque foi assim que Deus nos perdoou. Deus me perdoa antes de eu pedir, porque Ele me perdoa imediatamente. Segundo princípio de padrão do céu para viver na terra. Deus perdoa completamente. Completamente. Pode soletrar tudo. Uma vez tendo pago a conta, eu me esqueço dela. Nenhuma pessoa normal é colecionador de recibos pagos. Você sabe que eu coleciono caneca, eu conheço irmãos que colecionam chaves, que colecionam carros, que colecionam relógios, mas eu nunca vi colecionador de nota paga. No máximo você, como uma pessoa previdente, você vai guardar por 5 anos, uma coisa lá na gaveta e tal. Mas se eu for na sua casa e você me mostrar um cômodo e dizer assim, todas as compras que eu comprei, quitei, estão aqui o recibo. Você é doente. Você é doente. Tem alguma fobia aí, né? Porque ninguém coleciona recibo de conta paga. O que você quer fazer com uma conta paga? Esquecer, acabou, foi embora. Você guarda ali o necessário dentro da lei e tal, beleza. E você vai renovando a gaveta, não é? Quem tem uma gaveta de conta paga aqui? Todo mundo. Mas aí o que você faz? Ou uma pasta. Entra uma, sai outra, correto? Aquilo ali vai fluindo. Você não coleciona. Deus não coleciona quantas vezes Ele nos perdoou. Ele lançou no fundo do mar. Então você não pode ficar. Vai lá. Fulano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Risca. Aí vai de novo. 1, 2, risca. Aí vem. Mulher, aqui você não está vendo? Quantas vezes eu já te perdoei? Então hoje é a última vez. Se Deus fizer isso com você, você está lascado.
Então você não vai fazer isso com ninguém. Perdoe completamente tudo. Tetelestai. Jeremias 31, 34. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor. Então Deus perdoa imediatamente, Deus perdoa completamente. Terceiro princípio, Deus perdoa repetidamente. É outra coisa que Deus faz. Você alguma vez cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? Quem cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? Então, creio que sim. Infelizmente, nossa natureza caída cai de novo. Por isso que a Bíblia fala que nossa parte espiritual vive dentro de um vaso de barro. E só existe uma saída: crer em 1 João capítulo 1, 9 e agir. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e fazer o quê? Nos purificar de toda a nossa injustiça. Você não tem que esperar ser perfeito antes de pedir perdão ou liberar perdão. Perdão cuida das coisas do presente e até das futuras. Ele apenas limpa. Tenha certeza disso. Deus perdoa imediatamente, completamente, repetidamente. Não colecione notas de perdão. O perdão cuida do passado. Mas se acontecer no futuro, ele vai estar atento de novo. Agora, é claro, você não pode ficar praguejando o que vai acontecer para que você possa liberar perdão de novo. Você não tem que esperar ser perfeito para pedir perdão. É por isso que o padrão do céu é 70 vezes 7, como cantamos aqui. E quarto, Deus perdoa gratuitamente. Ele não cobra. Quem cobra é o mundo caído no pecado. O mundo é assim. Você tem uma inflação de trânsito, ele cobra nos pontos, ele cobra no dinheiro e ele ainda suspende sua carteira. E é assim. Por quê? Porque, verdade, né, irmão? Gente, o negócio está sério. Sabe qual é a melhor maneira de você evitar um pouquinho de... Eu estou cansado de pagar multa, mas sabe assim, cansado. Teve até a carteira que já foi suspensa também. Sabe o que agora estou fazendo? Boto o Waze na frente. Porque aí, sabe qual? Isso é uma dica boa aqui do trânsito, hein? Aprendendo, hein? Por quê? Às vezes a gente bota o Waze quando a gente vai num lugar que a gente não sabe. Tudo bem, ok. Mas coisa boa, você bota para navegar. Mesmo sabendo onde você vai, você bota lá. Porque aí ele vai dizer se a velocidade da rua mudou e a gente não viu, porque às vezes muda sem placa e a gente não vê. Então, vai lá, aproveita que agora São José está suspenso a cobrança de multa e não é por isso que a gente vai correr. Bota lá o seu Waze lá, aproveita que ele foi feito em Israel, é da Terra Santa e ele é protetor. O Waze protege a gente, para que a gente não possa perder a condução de ir e vir. E pensa, não é pouca gente não. Quem já foi multado aqui em São José? Levanta a mão. Então, todo mundo. Quem já teve sua carteira suspensa? Também, aí um monte de gente. Imagina, é 24 milhões por ano que a prefeitura ganha com multa aqui em São José. É bastante dinheirinho, né? Então, fica a dica aí. Use o Waze mesmo quando você sabe para onde vai. Porque ele pode nos ajudar a reduzir a velocidade quando a gente não sabe qual é a velocidade. E aí vamos poder ter mais dinheiro para dar dízimo, oferta e presente. Aleluia! Ainda bem que Deus perdoa as minhas multas e as suas. Agora a prefeitura, ela perdoa, mas ela cobra. Preencha aí e guarde isso no seu coração. Deus te perdoa agora. Deus te perdoa tudo, Deus te perdoa sempre e Deus te perdoa de graça. Amém, gente? Coisa mais linda. Então é por isso que eu tenho que perdoar. Vamos dizer isso juntos? Deus te perdoa agora, tudo, sempre e de graça. Vamos colocar na primeira pessoa? Deus me perdoa agora, tudo, sempre e de graça. Agora eu não posso me aproveitar desse caráter tão bondoso de Deus. Deus é assim porque me ama. Mas eu não posso com isso
ficar continuamente no pecado para que Ele me perdoe, porque onde abundou o pecado tem que superabundar a graça. O padrão do céu na terra é esse. Então eu tenho que levar isso para a minha vida, para os meus relacionamentos. Cada marido aqui tem que fazer desse jeito com a sua esposa. Cada mulher aqui tem que fazer desse jeito com o seu marido. Cada filho aqui tem que fazer desse jeito com os seus pais. Cada ovelha aqui tem que fazer isso uns com os outros e com os seus pastores. Meu irmão, não tem outro padrão. Esse é o jeito. Fora disso está errado. Paga agora ou paga depois. Porque você recebeu, é assim que você tem que fazer. E como diz o texto bíblico, não é com peso, é com gratidão e amor. Francis Bacon, filósofo cristão, ele disse: a vingança nos torna igual ao ofensor. O perdão nos torna superior a ele. Então esse é o padrão de Deus, não tem outro jeito para fazer. Ou você faz e é abençoado, e Deus está nesse negócio, ou você não faz e quer revidar olho por olho, dente por dente, é isso que você vai colher lá na frente. Minha resposta ao chamado de Deus ao perdão. Se Deus me chamou ao perdão, escreva aí, nesse texto de Mateus 18, 21 a 35. Sempre enfrentaremos problemas de relacionamento. Meus irmãos, por que perguntaram Jesus sobre isso? Senhor, quando que eu devo perdoar? Ora, se foi feita essa pergunta para o Senhor, é porque entre eles já tinha problema de relacionamento. Porque ninguém faz perguntas para coisas que não precisamos de respostas, correto? A gente faz perguntas porque a gente está passando por uma situação que precisa de uma solução. Então Pedro, imagina Pedro, impulsivo do jeito que ele era. Pedro, ele era sanguíneo, colérico e hemorrágico no mesmo dia. Talvez alguns sejam assim. Então, você imagina a quantidade de gente com relacionamento quebrado com Pedro e com problemas. Porque Pedro não era de pavio curto, Pedro não tinha pavio. Lembra que ele foi lá e foi cortar a cabeça do soldado. Pela misericórdia do Senhor, tirou a cabeça, pegou só a orelha. Não é? De mal. Então sempre enfrentaremos problemas. Não se sinta pior ou melhor ou diferente. Só se você é um ermitão que vive dentro só do seu quarto e você não vai ter problema com os outros. Você vai ter problema com você, com a sua alma, com o seu espírito. Mas vai ter. 2, sempre seremos chamados à prática do perdão. Você vai ler um livro, vai falar sobre perdão. Você vai ler a Bíblia, vai falar sobre perdão. Você vai vir à igreja, vai falar sobre perdão. O Espírito Santo vai te falar sobre perdão. Deus vai abrir o céu e vai falar sobre perdão. Porque se você é dele, o padrão dele é o padrão que você tem que replicar. Sempre vai haver uma chamada a perdão. Até 70 vezes 7, Pedro achou que já seria assim, top de linha. Aí Jesus entra mais forte ainda. Não! Digo 70 vezes 7. Essa é a parábola. 3, receba o perdão de Deus pessoalmente. Admita, confesse. Pedro passou por isso. Pedro não tinha negado Jesus. Quando o galo cantou o quê? Pela 3ª vez. Ele negou Jesus. Então, por que ele agora podia assumir isso dos 70 vezes 7? Porque Pedro também recebeu pessoalmente o perdão. E lá na beira do mar da Galileia, o Senhor restitui a Pedro. Não foi depois de 3 vezes que ele negou? Aí o Senhor olha para ele e fala: Pedro, tu me amas? Amo, então cuida das minhas ovelhas. Quantas vezes Jesus falou isso? 3 vezes. Para mostrar que ele foi perdoado pessoalmente e restituiu o ministério do sacerdócio a ele. Você tem que se sentir perdoado. Meu irmão, se sinta perdoado. Minha irmã, se sinta perdoada. Se você ofendeu alguém com palavras, peça perdão e Deus vai retirar isso. Se você ofendeu alguém violentamente com as suas mãos, praticou violência física, Deus perdoa. Minha irmã, se você fez um dia um aborto no tempo da ignorância, Deus perdoa. Se você tirou a vida de alguém, Deus, se você já pediu perdão, se você já acertou as suas contas com a justiça, Deus te perdoou. Agora, você tem que se perdoar. Você tem que se sentir perdoado. Se você traiu seu cônjuge, já pediu perdão, não deixe que Satanás traga isso de volta. Toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembre do futuro dele. O seu
já está perdoado na cruz do Calvário, mas o dele é de tormento e de dor. E 4, busque o perdão das pessoas que você ofendeu. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Porque você tem que buscar, mas você não pode obrigar. Deus vai te cobrar se você não fez nada, se você não tentou restaurar o relacionamento, se você não pediu perdão, se você não sabe pedir perdão, você vai terminar a vida sozinho, doente. Mas se você pede perdão, você restaura. Agora, você não pode obrigar alguém a te pedir perdão. Você não pode obrigar ninguém a aceitar o seu perdão. Por isso aqui é claro, Romanos 12, 18, leiam comigo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Lá no seu trabalho, você tem essa missão amanhã. Vivam em paz com os outros. 1 Tessalonicenses 5,13. Esse é o mandamento do Senhor, não é uma sugestão. Meu irmão, você tem que viver em paz em casa, você tem que viver em paz no seu trabalho, você tem que viver em paz na sociedade. Você não pode ter escravos, bola de aço no pé, que você tem um aqui, outro ali, outro ali. Se você morrer hoje, quantas pessoas você leva no seu caixão? Presas com você no seu coração? Ou você vai deixá-las todas livres? Assim o mestre concluiu, assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quer dizer, tem uma consequência. Se você não perdoar, tem uma consequência no dia do juízo final. Não importa quem te feriu, a sua missão é perdoar. Se ele vai aceitar o perdão, isso não é sua tarefa. Você vai ter que ligar para alguém, como a Vanessa fez, você vai ter que ir na casa da pessoa, você vai ter que liberar o perdão. O que depender de você, perdoe para viver de verdade. Bem resolvido, sarado, curado, livre, curado. Eu digo para vocês, eu tenho 25 anos que eu sou pastor. Esse mês ainda a gente vai estar até fazendo um momento especial aqui para agradecer a Deus pelos 25 anos de pastorado e pelos 20 que eu sou pastor de vocês. Mas eu digo para vocês, se eu não perdoasse e restaurasse relacionamento, eu não podia estar pregando aqui hoje sobre isso. Eu não tenho uma pessoa que eu não fale na vida hoje. Mas ano passado eu fiz várias reparações de gente que eu entendi que eu fui errado e de gente que eles estavam errados e que eu fui reparar. Agora, eu não posso obrigar. Eu não posso. Porque senão eu não poderia ser pastor de vocês, eu não poderia pregar. Eu já engoli, gente, muito sapo com as 4 patinhas abertas. Entende? Muito, não é pouco não. Porque eu tenho que orar, e eu sei que se eu tiver com peso no meu coração, minhas orações vão ser interrompidas. Eu tenho que ofertar na igreja. E a Bíblia diz que até a oferta, se eu não acertar com Deus, até a oferta, que é um negócio assim muito, né? Deixa eu dizer uma coisa, a igreja aceita na conta corrente a oferta de alguém que não perdoa, mas Deus não recebe no céu. Entende? É muito forte. Então pense isso. Quem que o Espírito Santo está trazendo à sua mente, da sua família, que essa semana você tem que reparar. Não pense na questão se ela vai receber ou não. Aquele primo, aquele cunhado, aquele tio, aquele amigo. Pense em você. O Espírito Santo está trazendo a você restauração de relacionamentos para curar você. É você a questão, não é o outro. Então começa com a sua família, depois vai para os seus amigos, depois vai para os seus colegas de profissão, depois vai para os seus colegas de ministério, os irmãos da igreja. Mas Deus quer curar, você tem que escolher a cura, e escolher a cura é escolher a decisão de perdoar. E eu concluo aqui, porque eu fui perdoado, eu posso perdoar. Vamos dizer isso juntos? Porque eu fui perdoado, eu posso perdoar. E segundo, o não perdoador torna-se um não perdoado. Forte, né? Forte. O não perdoador torna-se um não perdoado. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando você reconstrói ponte, quando você volta a falar com uma pessoa, quando você pode orar pela pessoa, não significa, Deus não está te pedindo para voltar a ser íntimo da pessoa, não é isso. Porque confiança é uma coisa que se foi quebrada, não dá para restaurar de um dia para o outro. Pode ser que até um dia você volte a confiar. Perdão não é voltar a confiar. Perdão é estar com o seu coração limpo. Ah, pastor, então quer dizer que agora
eu tenho que trazer todo mundo de novo para a minha mesa. Não é isso que Deus está te falando. Deus está falando que você tem que sentar na sua mesa livre para orar. É isso que Ele está dizendo. É isso que Ele está dizendo. E se aquela pessoa precisar de você, você vai ser o primeiro a dizer, eis-me aqui, eu quero ajudar você. Vamos ler isso de novo na conclusão aí? Porque eu fui perdoado, o não perdoador torna-se... Porque se você não perdoar aqui, o Senhor não te perdoará na eternidade. Sabe por quê? No céu só entra pessoas perdoadas e perdoadoras, pessoas livres. O discipulado aqui é o seguinte, gente. Nós, muitas vezes, temos dificuldade em perdoar. Algumas das pessoas mais infelizes que eu conheço são pessoas que não perdoam. A falta de perdão pode parecer algo pequeno, quando olhando de fora. Mas o estrago que ela causa é devastador na pessoa e na família e consome relacionamentos. O não perdoador adoece e interrompe a adoração. Isso é muito importante. Como eu posso me tornar um perdoador? Pregue isso na cruz de Cristo. Oswald Chambers disse hoje no nosso devocional, belíssimo, espero que você leia tudo para ele. A cruz não é um lugar de passar, a cruz é um lugar de permanecer. A gente não passa pela cruz. Quem passou foi Jesus. Eu tenho que lembrar que a fé cristã é feita com cruz. E cruz quer dizer que morreu. Morre o orgulho, morre a prepotência, morre a vaidade. A cruz é uma mensagem permanente de estar, de receber. A mensagem da cruz precisa ser contínua, porque vivemos num mundo onde não existe a mensagem da cruz. A banda pode vir e eu quero concluir. Em Mateus 18, 21 a 35, gente, o servo que não perdoou, não teve uma segunda chance para aprender a perdoar. Ele foi lançado na prisão para ser atormentado. Gente, é muito sério o que está nessa palavra aqui. Jesus conclui dizendo que quem não perdoa vai para o inferno, vai para uma prisão. Não é pelo perdão em si, é porque Jesus não entrou no coração ainda. Porque no coração que Jesus entra, não pode haver falta de perdão, porque Ele é amor, Ele é perdão. Então por que o servo do rei que não perdoou, disse Jesus que foi lançado na prisão para sempre? Porque ele não tinha recebido o coração doador e cheio de amor. Então, o que leva para o inferno não é a falta de perdão nos homens, é a falta de receber o amor e o perdão de Deus no seu próprio coração. Então, para que você seja livre, receba Jesus.